Então é isso. Aí eu queria saber, Mari, se eu apresento você assim, a Mariana Mendes, minha amiga. Isso, a pior pergunta hoje em dia é: o que você faz? Outro dia, eu estava no elevador, a menina perguntou: o que você faz? Eu respirei assim, falei: bom, deixa eu ver qual vai ser a abordagem aqui. Bom, já que eu estou no elevador, precisa ser rápido. Eu pesquiso, mas aí mesmo assim, eu sou pesquisadora, faço doutorado e trabalho numa editora, né? E aí começa a desmembrar. Estou dando aula, essa coisa só para me definir uma atividade profissional. Realmente, para mim, eu fiz a graduação em letras, né? Foi a faculdade que eu realmente terminei, porque antes disso eu comecei jornalismo e aí parei. E aí foi na letras que eu me encontrei, assim, como graduação que eu realmente quis seguir. E nessa época, estudando na letras, na USP, eu conheci uma amiga que trabalhava na Companhia das Letras. Ela ia sair de férias, precisava de alguém para ficar no lugar dela, para cobrir as férias. Assim que eu entrei na Companhia das Letras, e lá fiquei 19 anos, sempre num departamento que é um departamento bem específico, né, dentro de editoras, que é o departamento que cuida dessa relação de divulgar os livros para professores, né? Acabei me especializando assim nisso, né? Tanto que hoje eu colaboro com a Chão Editora em um outro sistema de trabalho. Não sou CLT, não trabalho 8 horas por dia, pelo contrário, é um outro esquema de contrato. Muito mais light, né? Mas lá eu faço esse mesmo trabalho que eu comecei fazendo na companhia lá nos anos de 98, foi quando eu entrei. E foi assim que eu saí da companhia e fiquei assim uns 2 anos até entrar no mestrado. Nesses 2 anos surgiu o Bom de Ler, né? Foi uma ideia assim de o que eu faço com essa bagagem, né, de durante a vida inteira trabalhar com livro, sugerindo leituras, né, que era um pouco isso que a gente fazia lá, né, com os professores. Eu não queria que isso se perdesse, assim, essa possibilidade de me comunicar através dos livros, né, de chegar nas pessoas por essa mediação, assim, passando pela leitura e tal, que eu sabia que era uma coisa que funcionava bem na minha vida, assim, que era meio orgânico, né? Ler, eu sempre li, gostava, falar de livro também tranquilo, gostava também, então, e assim surgiu o Bom de Ler. Que, como eu falei, né, quando alguém me pergunta assim, mas como é que foi essa ideia de fazer esse foco, né, nas mulheres, né? Foi intuitivo, assim, eu não tinha uma ideia de que, eu acho que tem pouco espaço para a mulher que escreve falar do seu trabalho, eu acho que os homens e os escritores têm muito mais lugar, né, e presença em prêmios, em livrarias. Não teve isso não veio assim, sabe, tão... E depois é que eu vi o quanto era um espaço que precisava ainda de, né, ser mais explorado, né, e dar mais essa voz, dar mais esse lugar, mostrar mais, né, tanto os livros quanto as escritoras, quanto a diversidade de escritoras que a gente tem, né, com formações totalmente diferentes e que ocupam lugares diferentes também, né, e aí deu super certo, né, também com a Carol. Também a Carol trouxe, né, esses elementos, assim, como cineasta, né, que ela dessa linguagem que a gente foi depurando e se tornou aí o Bom de Ler. Mas a gente descontinuou o Bom de Ler, a gente não tem mais feito, né, foi desde a pandemia, assim, a gente estava num gás ótimo. Então, a gente estava num gás bom, mas aí veio a pandemia. Aí pronto, né, para tudo, pelo menos 1 ano, né, a gente nem cogitou mais nada. E nisso, entrou nessa, assim, tanto eu quanto ela, a gente assumiu, eu assumi o mestrado, assim, com muito envolvimento, já qualifiquei na pandemia, não queria postergar
o prazo, né, algo que poderia ter feito, mas eu não quis fazer, eu queria realmente defender no prazo, então fiquei, assim, muito concentrada. A Carol também pegou um trabalho, que é o trabalho onde ela está até agora, assim, que é muito envolvente para ela, que é a mostra Ecofalante, né, que é de cinema socioambiental, ela produz junto com o Chico Guariba, e aí a gente mergulhou, assim, cada uma na sua esfera, né, e hoje, assim, foi acho que tanto para mim quanto para ela, entrou num lugar meio de crise também, assim, puxa, mas é tão legal o Bom de Ler, né, a gente tem um baita de um orgulho, a gente conheceu tanta gente, deu criou-se uma rede, assim, entre nós, as escritoras e tal, né, que é muito, assim, tem muito orgulho desse trabalho, mas passou a crise, sabe? Hoje eu vejo, assim, até como uma coisa bonita, assim, de falar, que teve seu momento, sabe? Teve sua vida ali, seu processo, e hoje eu até acho que já tem tantos projetos legais também, sabe? Que estão, né? Eu acho que nesse pouco tempo, o Bom de Ler a gente criou em 2017, a gente está em 2023, 6 anos, mas já tem uma grande mudança, eu acho. E é difícil dizer acabou, né? Tanto que quando as pessoas falam, mas acabou, eu falei, olha, acabou assim, né? Tem 70 entrevistas lá do Bom de Ler. Você já viu as 70? Ninguém viu, né, tá? Ninguém assistiu as 70 entrevistas. Então, assim, tá lá, sabe? Uma coisa tem um acervo grande, né? Tem um trabalho realizado grande. Ainda a ser explorado. Exatamente. A grande pergunta, eu acho, é se a literatura produzida por mulheres, qual é essa peculiaridade, né? Existe uma peculiaridade nela, né? É um terreno meio, assim, meio difícil de cravar, né? Mas eu acredito que tenha, sim, uma peculiaridade. Então, eu acho que por conta, assim, da mulher, né, historicamente, ter se lançado mão de estratégias para escrever, eu acho que isso sim vai deixando essa literatura com algumas características, né? A mulher escreve, né, dizendo que ela não sabe exatamente escrever, né? Você pega Maria Firmina, a própria Isabel, quando elas fazem as introduções dos livros, elas sempre dão uma rebaixadinha naquilo que elas estão escrevendo por uma estratégia, né? Para dizer, olha, não vai esperando muito disso aqui, eu não sei exatamente andar aqui por esse espaço da ficção, mas é claro que sabem, né? Mas vira uma estratégia, assim, de abrir esse espaço, né? Peço desculpas aqui pelo, né, você, leitor, me dê aí uma chance de ler aqui, sabe? Um jeito vai devagar, vai de mansinho, vai tateante, como a Paloma usou, inspirada na Diná, né? Então, eu acho que entender essas peculiaridades, assim, essas nuances da escrita de mulheres é um baita de um trabalho, assim. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita, sabe? Para enxergar. Assim, eu me libertei da ficção. Para mim, assim, nossa, é tão bom não querer mais escrever ficção. Eu fiz muito curso de escrita criativa, fiz lá no Vera, aquele que é para formação de escritor, curso super sério e tal. Fiz com a Carola, fiz com a Noemi. E hoje, assim, talvez hoje eu esteja escrevendo mais do que nunca, né? Estou realmente conseguindo escrever bastante, mas eu me encontrei nessa escrita que é da pesquisa. Para mim, assim, é uma libertação, sabe? Poder dizer, olha, eu não tenho a menor vontade de escrever um conto, um poema, um romance, sabe? Eu estou bem feliz, assim, escrevendo os artigos que eu estou escrevendo, a comunicação para o colóquio, sabe? Essa escrita que é palpável para mim.